vamos lá, olha só. Isso aqui que nós veremos até o dia 20 é repeteco do cálculo 1. É uma revisão lá da parte final do cálculo 1. E esse conceito aqui é um conceito importante que vai permear o curso de cálculo 2 todinho. Então é muito importante que você entenda o que é que significa dizer primitiva de uma função. O tempo todo você me ouvirá dizer, a primitiva dessa função é tal função. Né? Pega a primitiva, troca a variável pelo extremo superior, menos troca a variável pelo extremo inferior. O tempo todo nós estaremos falando disso. Então, vamos entender o que vem a ser uma primitiva. Eu digo que uma função f grande é primitiva de uma função f pequena, se por acaso a derivada dessa função f grande for a função f pequena. Aí nesse caso eu digo que essa função aqui, nesse caso, eu digo que essa função aqui é primitiva dessa outra que está colocada aqui. Aqui tem alguns exemplos onde eu coloquei os pares, né? Coloquei a função primitiva e a função, né? A função f pequena e a função f grande. Então, por que eu digo que essa função x ao cubo sobre 3 é primitiva dessa função f pequena? Tem uma justificativa? Tem. Note que se você derivar essa função f grande, é derivar x ao cubo dividido por 3. E derivada de x ao cubo dividido por 3, aqui à esquerda você não se esqueça que tem o número 1 aqui, né? Aqui é a mesma coisa que 1/3 vezes x ao cubo. Então, aí você mantém essa constante e deriva o x ao cubo, que é 3x². O 3 cancela com 3, fica só o x², que é o f de x. Então, pronto, a derivada de x ao cubo sobre 3 dá x². Então, eu digo que x ao cubo sobre 3 é primitiva do x². Ou seja, essa f grande é primitiva da f pequena. Do lado de cá, eu já coloquei uma outra função, e de propósito, porque volta e meia nós precisaremos da primitiva do x, da raiz quadrada de x. Então aqui você já tem mostrado, né, qual é a primitiva da raiz quadrada de x. Perdão, eu falei errado. A primitiva de 1 sobre 2 raiz de x, né, que é a função raiz de x. A função raiz de x é primitiva de 1 sobre 2 raiz de x. Por quê? Se você derivar essa função f grande aqui, é derivar a raiz quadrada de x. O que a gente faz para derivar a raiz quadrada é transformar ela em uma potência. Raiz quadrada de x é a mesma coisa que x elevado a 1/2. É elevado aqui a 1 dividido por 2. Fica x elevado a 1/2. Para derivar a potência, a gente desce o expoente, ó, ficou 1/2 aqui. Tiramos uma unidade lá em cima. Ficou 1/2 menos 1. 1/2 menos 1 dá menos meio. Então ficou 1/2 x elevado a menos meio. Se você inverte aqui a fração, inverte o sinal do expoente. Então esse x elevado a 1/2 lá em cima, embaixo fica apenas x elevado a meio. E x elevado a meio é a mesma coisa que raiz de x. Então aqui eu cheguei na função f pequena. Então essa função f grande aqui, raiz de x, é primitiva de 1 sobre 2 raiz de x. Outro exemplo simples aqui, ó, eu te dei essa função, cosseno de x². Ela é primitiva de menos 2x seno de x². Por uma razão muito simples. Quando você deriva cosseno de x ao quadrado, não se esquecendo da regra da cadeia, hein? Tem que derivar a função de fora, mantém o argumento é intocável, e depois você multiplica pela derivada do argumento. Então aqui, eu derivo o cosseno, derivada do cosseno é menos seno. O argumento continua lá sem mexer. E depois eu multiplico pela derivada desse argumento. A derivada do x² é 2x. Então aqui ficou menos seno de x² multiplicado por 2x. Eu só mudei aqui a ordem, né? Ficou menos 2x seno de x², que é o que eu tinha escrito aqui em cima. Então pronto, concluí. Aqui está uma tarefa também bastante simples, que eu não fiz aqui, né? É você mostrar que esse x elevado a alfa mais 1 dividido por alfa mais 1. Alfa aqui tem que ser um número real, mas não basta ser real, tem um pequeno detalhe aqui para ele. Além de ser um número real, ele não pode ser o quê? Não pode ser o valor que anula esse denominador aqui. Então esse alfa também não pode ser menos 1.
Tá bom? Não pode ser menos 1. Se você estiver diante dessa situação, a primitiva desse x elevado a alfa aqui é o x elevado a alfa mais 1 dividido por alfa mais 1. Então essa aqui é a primitiva e é bem fácil de você perceber o porquê, né? Se você for derivar dessa função, esse alfa mais 1 vai descer, vai cancelar com outro alfa mais 1 que está no denominador. Você vai tirar uma unidade aqui no expoente, né? Quando você tirar uma unidade do expoente, vai ficar justamente essa aqui. Então esse é o conceito de primitiva. Só que, veja, nesse caso aqui, o que eu estou informando são duas funções e peço para você comparar. Em todos esses casos aqui, como eu quero exemplificar a primitiva, em todos esses casos aqui eu já dei esses pares. Uma função já é primitiva da outra. Mas o nosso desafio será isso aqui. Você terá aquela função, por exemplo, você tem aqui essa função menos 2x seno de x quadrado, e eu vou te perguntar assim, qual é a primitiva dela? Isso aqui será desconhecido. Eu não vou saber isso aqui. Eu darei a você isso aqui, 1 sobre 2 raiz de x. Qual é a primitiva de 1 sobre 2 raiz de x? Em casos mais simples, como esse aqui, eu gostaria que vocês tivessem isso aqui no sangue, né? Não só essa aqui. Tem mais 18 integrais. No total, acho que dá umas 20 integrais. É bom que você saiba. É como se fosse uma tabuada de integrais. Você tem que saber que primitiva do cosseno é o seno, que primitiva do seno é menos cosseno, que primitiva de secante ao quadrado é tangente, né? Primitiva de x elevado a alfa é x elevado a alfa mais 1 dividido por alfa mais 1. Isso aí é o mínimo para você poder encontrar outras. Se você tiver dificuldade em perceber que, qual é a primitiva, por exemplo, de, sei lá, 5x à quarta, ou então 3x elevado a 1/3, se você tiver dificuldade nessas mais elementares, como você vai fazer as outras? Então nós precisamos gravar, é como se fosse uma tabuada mesmo, gente. Você imagina um menininho lá da terceira, quarta série, do quarto ano lá do ensino fundamental, se ele não souber essas coisinhas, ele não consegue andar direito com as outras matérias. Então saber essas primitivas mais elementares, isso é fundamental. Outra coisa, eu vou fazer um rabisco aqui e depois eu vou rapar, tá? Só um rascunho. Vocês ouvirão muito eu falar de primitivas elementares. O que são funções elementares? Funções elementares são funções que você consegue escrever a regra dela usando as operações da aritmética, né? Mais, menos, vezes, dividido, e também a potência, né? A potência, quando eu digo potência, não necessariamente potência de números naturais. Pode ser potência de números naturais? Pode. Mas aí você acaba ficando aqui na multiplicação. Quando eu escrevo, por exemplo, x ao cubo, eu posso enxergar isso aqui como x vezes x vezes x. Agora, também são funções elementares as que você produz com potências. Como, por exemplo, assim, x elevado a 3/4. Esse 3/4 não indica quantas vezes que o x será multiplicado por ele mesmo. Isso só acontece quando o expoente é um número natural. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí isso é verdade. Quando você tem um expoente que não é natural, isso aí perde sentido. Não tem mais sentido você falar assim, x elevado a π é o x multiplicado por ele mesmo π vezes. Não existe isso. Então, são funções, voltando aqui, funções elementares, são funções que você consegue escrever a regra dela usando as operações básicas da aritmética e mais composição. Então você vai compor as funções, né? Composição. Então, operações básicas da aritmética mais composição das seguintes funções. Constante, né? 2, 3, 5, raiz de 2, π, constante. A identidade, né? A variável purinha. As funções trigonométricas. Aí você tem aqui o seno, o cosseno, a tangente não precisa entrar nessa lista aqui.
Porque a tangente, você já disse que ela é elementar, porque ela é o quociente do seno pelo cosseno. Né? Além disso aqui, seno, cosseno, tem as inversas também. As inversas que são o arco seno, o arco cosseno, o arco tangente. E qual mais aqui? Deixa eu ver se eu lembrar. Ah, sim. A exponencial, né? A exponencial é elevado a x. Os logaritmos, logaritmo natural, logaritmo em qualquer base, né? Log aqui na base 3, na base 4, enfim. Qualquer logaritmo você pode transformar ele em Ln. Então aqui você poderia até nem colocar ele, deixa só o logaritmo natural. Então funções que você consegue escrever combinando essas aqui são chamadas de funções elementares. Aí você diz assim, ué, mas todas as funções não são elementares então? Não. Na verdade, vocês trabalham, né, em nível universitário, vocês trabalham com funções elementares. Mas se você fosse olhar as funções elementares dentro do conjunto de funções, ela é um conjunto, esse conjunto é um conjunto de medida nula, zero. Isso quer dizer o seguinte, que a probabilidade de você imagina você colocando todas as funções dentro de um saco. A probabilidade de você enfiar a mão lá e escolher uma função ao acaso e ela ser elementar é zero. A chance disso acontecer é zero. Que não quer dizer que não existe. Nós estamos só trabalhando em um conjunto bem pequenininho. Mas esse conjunto pequenininho já tem uma infinidade de funções para a gente trabalhar. Então, quando eu falar em primitivas elementares, eu estarei falando de funções que você pode escrever ela desse jeito que eu coloquei aqui, né? Composição, as operações básicas da aritmética, das funções trigonométricas, né? Constante, a variável, as inversas das trigonométricas, exponencial, logaritmo, e tem também, não, eu ia falar aqui das chamadas funções hiperbólicas, mas as funções hiperbólicas, que é o seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, procura saber como é que são eles. Elas são combinações dessa aqui, ó, nem precisa constar nessa lista, porque o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico, tarefinha de casa, procurar saber o que é seno hiperbólico e cosseno hiperbólico, é uma combinação do E elevado a x. Bom, então, sim, eu estava falando de primitivas elementares. Você vai dizer assim, ué, mas se eu tenho uma função elementar, por exemplo, E elevado a x ao quadrado, é uma função elementar, tudo bem. A primitiva dela nem sempre é elementar, nem sempre. Essa funçãozinha aqui, por exemplo, não tem primitiva elementar. Não adianta, não é porque ninguém nunca encontrou. Não existe, já foi provado que não existe. Você pode pegar, não existe combinação, na verdade, dessas funções aqui, que dê uma função que quando você derivar, vai dar essa. Não existe. Tem mais, ó. E elevado a x dividido por x, seno de x dividido por x, são funções simples e que você não consegue escrever elas desse jeito. Mas tem primitiva? Tem, só não é elementar. Aí nós veremos hoje, uma das coisas que nós veremos hoje, é que se nós pegarmos essa função aqui, f de x igual a integral, eu não falei desse símbolo ainda, né? Esse símbolo não existe por enquanto, nós vamos falar daqui a pouquinho dele. Mas você verá que essa função aqui, f de t dt, essa função tem a característica que se você derivar essa função que está aqui, ó, se você derivar essa função que está aqui, vai dar essa função que está aqui dentro, aplicado nesse ponto. Então isso aqui é uma forma de você escrever uma primitiva. Mas ela é elementar? Não, não é elementar. Então só fixando aí essa questão de funções elementares, porque vocês ouvirão muito eu falar de primitivas elementares. Ok? Agora nós vamos falar dos dois teoremas fundamentais do cálculo. Um deles vai dar para nós um símbolo para representar primitiva. Porque vocês viram que eu falei, mas eu não tenho um símbolo ainda que represente uma primitiva. Eu não tenho. Aí nós veremos o seguinte, que vem daqui, ó. A partir disso aqui,
a turma verificou o seguinte, olha, o resultado independe desse ponto inicial. Então, nós podemos escrever a primitiva dessa forma. Aí depois a turma pensou assim, cara, mas que bobagem nós estamos fazendo, para que nós precisa ficar colocando esse x aqui em cima? Vamos deixar o x logo aqui. E pronto, aí surgiu aqui então um símbolo para representar primitiva de função. E é esse símbolo que nós vamos usar daqui para frente, né? Dessa hora para frente mesmo nós já vamos utilizar. E o outro teorema fundamental do cálculo, ele vai nos ensinar a calcular soma integrada. Essas somas integradas, na verdade, você poderia colocar ela em diversos contextos. Você poderia olhar, por exemplo, esse gráfico aqui como sendo o gráfico de uma função f, que representa uma força que está sendo aplicada em um pontinho aqui. Então, nesse pontinho x aqui, eu tenho uma força f de x sendo aplicada, e eu quero saber, por exemplo, qual é o trabalho realizado para deslocar o pontinho do ponto Azinho até o ponto Bzinho. O princípio que nós iremos utilizar aqui é o mesmo que você vai utilizar para resolver esse problema. Você verá que, na verdade, nós podemos aproximar esse cálculo, né, simplesmente quebrando isso aqui em vários pedacinhos. Aí você pega nesse primeiro pedacinho aqui, aí você considera a força constante nesse pedacinho aqui. Vamos imaginar que fosse isso aqui. Aí, como é que você calcula o trabalho realizado para deslocar daqui até aqui? Força vezes deslocamento dá o trabalho, não é isso? Então, você vai deslocar esse tamanhozinho aqui e a força vai ser isso aqui. Quando você faz esse produto, o que você vai encontrar, na verdade, é a área desse retângulo. Aí, depois você pega nesse outro pedacinho aqui e imagine que a força seja constante. Aí, de novo, você calcula o trabalho bem aqui. Vai ser a força vezes o deslocamento. A força é a altura desse retângulo. O deslocamento vai ser esse tamanhozinho que você andou. Então, tudo isso aqui vai dar a área desse segundo retângulo. E assim por diante. Então, uma aproximação do trabalho seria dado pela soma das áreas desses retângulozinhos. Poderia colocar no contexto de física? Poderia. Poderia colocar também no contexto de eletricidade. Eu poderia imaginar essa força aqui sendo a carga elétrica que passa por uma seção de um fio, e eu quero saber qual é a corrente elétrica, por exemplo, que passa ali. A ideia é muito parecida com essa aqui. Só que de todas as ideias para você mostrar isso aqui, a mais tranquila, a mais fácil é a área. Eu vou perguntar para vocês assim, qual é a área que está debaixo dessa curva e como é que eu resolvo esse problema. E esse problema não tinha solução ali por volta, antes de 1700, isso não tinha solução. Foi só com o desenvolvimento do cálculo diferencial, com dois personagens principais, que foi o Newton e o Leibniz. O Newton ele era inglês e o Leibniz era alemão. Esse cálculo que vocês veem hoje aqui é o cálculo de Leibniz. Foi que desenvolveu essas técnicas, né? A gente tem pessoas usando esse procedimento aqui lá com Arquimedes. Arquimedes morreu em 212 a.C. na cidade de Siracusa, invadida lá pelos romanos. E o Arquimedes, lá antes de Cristo, ele já tinha usado um procedimento parecido para descobrir qual que era a área que estava debaixo de uma parábola. Ele usou um método lá chamado método da exaustão. E ele conseguiu fazer uma aproximação bem legal. Mas depois dele, só lá por volta de 1700, é que esse problema foi de fato resolvido, chegando aos dias de hoje, como nós chegamos aqui. Faz parte de um exercíciozinho que a gente vai colocar para vocês aqui. Deixa eu explicar para vocês essa historinha aqui. Eu vou falar dos dois teoremas fundamentais do cálculo, importantíssimo. E vamos começar com o nosso problema motivador, sendo o problema de calcular a área que está sob uma curva. Já que eu estou falando de cálculo de área, eu estou pedindo aqui que a função seja não negativa. Daqui a pouco eu mostro para vocês o que acontece quando a função é negativa. Essa soma integral aqui, ela não será necessariamente a área. Mas quando o gráfico não passa para o lado de baixo do eixo x, aí fica sendo a área.
Então vamos imaginar que eu estou em uma situação dessa. O gráfico está todo acima do eixo X e eu tenho aqui o ponto inicial é o ponto A, o ponto final é o ponto B. Eu quero saber a área que está debaixo dessa curva. Como eu falei há poucos instantes, a área sobre a curva, você pode ver ela aplicada de diversas formas. Cálculo de corrente elétrica, cálculo de trabalho, ou cálculo da própria área mesmo. Vocês poderão ver mais no futuro que uma pequena variação disso aqui já calcula volume de sólido de revolução. Enfim, o que vamos aprender aqui, como é que nós fazemos para encontrar a tal soma integrada que depois poderá ser colocada em outros contextos. Então, a ideia para calcular a área debaixo da curva é a gente fazer o seguinte: nós vamos escolher um número n que vai representar quantos pedaços que você vai repartir o intervalo que começa em A e termina em B. Quantos pedaços você vai repartir? 50? 100? Se for 50 pedaços, que tamanho que vai ter cada pedacinho? Na verdade, é só você pegar o ponto final, menos o ponto inicial, dividir pelo número de partes que você quer, que você vai encontrar o tamanhozinho da base aqui de cada retângulo. Esse tamanho da base nós chamamos de ΔX. Então, ΔX aqui é o B menos A dividido por N. Veja que o ΔX aqui depende do N. Poderia até colocar um Nzinho aqui pequenininho, né? Ele depende do N. Então, tá bom. A ideia é a seguinte: eu parti então em N pedaços. Então, eu tenho aqui do A até o X1, eu tenho ΔX. Do X1 até o X2, eu tenho o mesmo tamanho, ΔX. Poderia ser diferente? Poderia. Mas, para entender mais tranquilamente aqui, vamos pensar que são iguais? Todos os pedacinhos aqui têm o mesmo tamanho, ΔX. Eu vou calcular aqui, vou usar para calcular a altura do retângulo, a imagem de um ponto dentro desse intervalinho. Nesse exemplo que eu estou colocando para vocês aqui, eu coloquei o ponto à esquerda. Tem que ser o ponto à esquerda? Não. Pode ser o ponto do meio, pode ser o ponto à direita, como pode ser um ponto escolhido aleatoriamente. Isso não importa, não interessa. Mas só para ilustração, para você fixar, ter a ideia fixada aqui do que eu estou fazendo aqui, eu estou pegando aqui o ponto à esquerda. Então, quando eu calculo o f de x0, o x0 é o A, né? O f de A vai me dar essa altura. Eu multiplico por esse tamanho aqui, fica a altura multiplicado pela largura. Isso dá a área desse retângulo. Se eu fizer daqui também, eu vou calcular o f de x1, aí eu vou achar esse tamanho aqui. Multiplicado pelo ΔX, vezes o f de x1, olha lá, ΔX multiplicado pelo f de x1, dá a área desse outro retângulo. Então, a área que está sob a curva, acima do eixo x, ela vai ser aproximada pela soma das áreas dos retângulos. Note que quanto mais fino for aqui o retângulo, menos erro eu vou cometer. Ok? Então, para eu aproximar a área será aproximadamente, essa primeira parcela aqui é a área desse retângulo, é o f de x0 vezes o ΔX. O segundo retângulo tem a área f de x1 vezes ΔX, até chegar lá no último, no enésimo retângulo, que é aqui, se o B é o xn, o que está aqui antes dele é o xn menos 1, né? Então é a imagem do xn menos 1 multiplicado pela ΔX. E esse somatório aqui, nós podemos escrever ele de forma condensada, usando o símbolo sigma. Esse símbolo aqui, né, o que estou escrevendo aqui, está representando a mesma coisa que está aqui. Note que se você fizer, olha, aqui está dizendo que o i vai de 1 até n menos 1. Se você fizer o i igual a... Na verdade, o i não é de 1, né? É de 0. Vamos arrumar aqui. O i aqui vai de 0 até n menos 1. Se você trocar aqui o i por 0, você vai ficar diante dessa parcela. Mas, aí você troca o i por 1. Aí você vai ficar i igual a 1 aqui. Vai ficar f de x1 vezes ΔX. Aqui, ó, f de x1 vezes ΔX. Até chegar no último. O último é quando esse i vale n menos 1. Aí vai ficar x n menos 1 vezes ΔX. Pronto, então você adicionou todas essas áreas aqui e está representando essa soma através desse símbolo. Vocês vejam que quando a ideia é que na medida que eu diminuo ali o tamanho da base do retângulo, menor é o meu erro.
Então, o que eu vou fazer aqui é, eu digo que vou passar ao limite. Eu vou fazer o n tender ao infinito. Então, o número de partes que você vai quebrar o intervalo AB vai tender a infinito. E aí, essa soma aqui que dá um valor aproximado vai passar a me dar um valor igual, o valor que eu procuro mesmo. Então, a área é o limite desse somatório aqui, quando você aumenta a quantidade de parcela. Mas o problema é como é que a gente calcula isso aqui. Eu posso colocar no computador para você poder fazer isso aí, sei lá, 1 milhão de vezes? Pode, mas isso não é prático, não é? Isso não é prático. O que nós vamos fazer é o seguinte: primeira coisa, nós vamos arrumar uma notação para isso aqui. Uma forma, eu vou escrever uma outra coisa, e essa... Pois não? Aí também o I é zero. Tem razão. Todos os lugares vão ser o I zero. Onde tiver limite aqui é tudo zero. Tá. Só esses três aí, mas é verdade, eu começo no zero. Obrigada. De nada. Moçada, então olha só, primeira coisa, eu vou arrumar um símbolo para representar esse limite. Um símbolo para representar esse limite. Esse limite aqui, então ele calcula uma soma, não é isso? O limite é o limite de uma soma. Então nada melhor do que nós usarmos para representar uma soma, um S. Né? Só que a gente vai colocar um S esticado. Né? Estica ele, aí vai ficar esse S de soma esticado. Essa soma integrada, ela integra o que está aqui entre A e B. Então eu coloco no meu símbolo que eu estou criando, eu coloco também aqui o A e B. E vou olhar para cá, ó. Isso aqui, a gente costuma usar dx para representar números pequenininhos, né? Pequenininhos mesmo. Então, o ΔX aqui, quando você mandar o n para infinito, esse ΔX tende a zero. Dizemos que ele será um infinitésimo, e esse infinitésimo a gente representa por dx. Então, esse aqui, no limite eu teria um negócio desse tipo aqui. Então, veja, isso aqui é um símbolo. Agora, entenda o que significa esse símbolo. Esse símbolo significa esse limite. Então, a partir de então, eu tenho agora um símbolo para representar a soma integrada. Eu não sei ainda como é que eu calculo ela, mas eu tenho uma forma de representar ela. E, a partir dessa definição aí, eu já posso enunciar algumas propriedades, e propriedades essas que vêm de limite. De limite. Se eu tiver no lugar dessa f que tiver f mais g, eu posso distribuir o ΔX, o somatório aqui é um somatório finito, eu posso distribuir, fazer dois somatórios. Depois eu tenho o limite da soma, isso é a soma dos limites desde que as duas somas convirjam, né? As duas sequências que você vai ter que convirjam, as duas séries que você terá aqui sejam séries convergentes. Então, essas propriedades que eu estou colocando para vocês aqui são propriedades de limite. Se você estiver com uma constante multiplicando aqui, a constante não pode ser colocada em evidência, fica do lado de fora da soma. Depois, a constante não pode sair do lado de fora do limite também, é propriedade de limite. Agora, esse último aqui, talvez seja o menos evidente se você olhar para isso aqui. Não tanto assim, mas é mais fácil de você enxergar isso se você, por acaso, der uma olhadela aqui em um gráfico. É bem fácil de você perceber. A integral de A até B, você vai partir aqui do A e vai chegar aqui no B. Então, a integral de A até B, imagina uma função não negativa, tá bom? Por enquanto, não negativa. Vai dar a você isso aqui. Isso aqui seria, estou chamando de integral, né? É o nome que nós vamos dar, porque ela é uma soma, é um símbolo para representar soma integrada. Então, eu vou chamar isso aqui de integral. Então, aqui eu tenho a integral de A até B da função f, de A até B. Aí você pega esse outro aqui, ó, a integral de A até B, pronto. Agora, B até C. Eu começo em B e vou até C. A integral de B até C, aqui, integral de B até C de f, vai me dar como resposta essa área aqui, considerando que essa função é uma função não negativa, tá bom? Então, quando você adiciona as duas, é a mesma coisa que você ir de A até C, é o que está dizendo aqui. Então, o que essa propriedade está dizendo é que você pode pegar a integral de A até C e quebrar ela em mais de um pedaço, né? Não é sempre que nós teremos essa função daqui de cima sendo representada por uma só regra,
Você pode ter uma situação assim, quer ver? Ó? Eu posso colocar uma situação assim e depois assim. Aqui eu tenho uma função, por exemplo, uma f, e aqui uma função g. E eu quero saber qual que é a integral daqui até aqui. Ó, de A até C aqui. Você pode quebrar isso. Bem aqui, ó. Aí você coloca o seu B aqui, você calcula a integral de A até B, e depois calcula a integral de B até C. É isso que esse resultado está dizendo. Esse ponto B é derivável? Não, não é derivável, mas aqui nós só pedimos contínuo. No ponto B aqui tem um bico, não é derivável. Mas para calcular a integral não precisa da função ser derivável. Só precisa ser contínua. E ela é contínua. Tem um bico lá, tudo bem, mas ela é contínua. Tá bom? Bom, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês isso que eu conversei aqui no GeoGebra, porque tem você vê movimento e tal, de repente fixa mais. Vamos colocar aqui uma função, vou colocar assim um A igual a 1 e um B igual a 4. E vamos colocar um N igual a 10. Esse N aqui, eu quero mexer nele. Vamos mudar aqui propriedade, seletor, vamos colocar ele de 1 até 100, vai. E o incremento aqui vai ser de 1 em 1, porque o N aqui representa o número de partes que você vai dividir o intervalo AB. Então está aqui um seletor só para a gente poder controlar ali. Eu vou colocar aqui uma função assim, ó, f de x igual a x ao quadrado mais, ou menos, vai, cosseno de x. Ficou muito parecido com... Vou colocar só x aqui. Ficou melhor assim. Vamos subir ela um pouquinho, vou colocar assim mais 4. Subiu demais. Vou colocar aqui mais 2. Tá bom assim. Tá aqui, é só para ilustrar, né? Agora eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou pegar o intervalo, no caso aqui vai de 1 até 4, né? Vai pegar aqui, ó, de 1 até 4 e quer saber a área que está debaixo dessa curva. Então, olha lá assim, x igual a 1, x igual a 4, o que eu quero saber é essa áreazinha que está aqui debaixo. O que eu vou fazer aqui é fazer um negócio chamado soma inferior. A soma inferior eu vou explicar. A primeira coisa eu vou colocar qual que é a função f de x, depois eu coloco onde começa, onde termina, e depois coloco quantos pedaços que é para dividir. A soma inferior, deixa eu apagar esse C e esse D aqui, que não precisa mais deles. A soma inferior vai fazer o seguinte, ela vai pegar no intervalo a menor imagem para calcular a altura. Então, no caso aqui de usar um retângulozinho, eu tenho isso. Usando aqui 5 retângulos. Usando 5 retângulos, então, o valor aproximado da área é a área desse, mais esse, mais esse, mais 5 vezes. Dá 13,49. E note que eu estou errando, né? Estou errando para menos. Quando eu aumento aqui a quantidade de intervalo, o erro que eu cometo é um erro que fica cada vez menor. Mas, mesmo assim, não continua errando. Você pode ver aqui que eu erro. Mesmo que eu coloque 5.000 ali, visualização padrão, mesmo que eu coloque 5.000 ali, eu ainda estarei cometendo um pequeno erro. Quando eu falo assim, limite quando n tende a infinito, o que eu estou fazendo é isso aqui, ó, é aumentar o tamanho desse n. Aí, quando isso acontece, esse número aqui, ele vai tender a um certo valor. Deixa eu tirar esse negócio para cima aqui. Esse número aqui vai tender a um certo valor. Note que na medida que eu vou aumentando aqui, ó, 14, 14, ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Mas será que ele aumenta indefinidamente? Vamos pegar aqui, ao invés de 100, vamos colocar aqui até 500, vai. Se eu colocar 500 pedaços aqui, e você veja que eu vou aumentando, aumentando, parece que eu não estou cometendo erro nenhum, né? Mas é só você olhar de perto que você verá que o erro
Está sendo cometido sim. Enquanto você estiver aqui com o n infinito, você terá esse erro. A ideia é você descobrir para que número é que vai quando você aumenta o n. Parece que vai para 15, alguma coisa aqui. Vamos até colocar aqui um número maior de casas decimais, vamos colocar 5 aqui. Ok? Isso aí é a chamada soma inferior. A soma superior, ó, soma superior, aí no caso já seria assim, eu pego aqui a função é a f de x, a, b, n. Aí eu já erro para mais. No intervalo, eu vou pegar sempre o ponto que tem a maior imagem. Aí eu erro para mais. Aqui você vê que o valor que eu quero, ele é menos do que 16,11. Vamos mudar a cor de um deles aqui para não ficar tudo igual. Propriedades, vou colocar esse esverdeado aqui. Será que fica muito ruim na tela? Ficou ruim, ficou horrível. Vamos pegar aqui um verde escuro. Mais ou menos. E pronto, agora se eu colocar os dois juntos, aí você tem aqui bastante nítido, ó, 14 e 16. A brincadeira é o seguinte, como é que eu descubro o número? Isso só foi descoberto em 1700, hein? Como é que eu faço para descobrir que número é que vai? Porque note que na medida que você aumenta aqui, a soma superior, que é o verde, vai diminuindo. A soma inferior, que é esse marrom, ele vai aumentando. E eles vão se aproximar de um número. O que eu quero mostrar a vocês é como é que nós encontramos esse número. Se você quiser saber que número que é esse mesmo, f de x, ab, esse número é aqui, ó, é o E, né? 15,85. Não, é o D. É o D. Uhum. Vamos aqui renomear para integral. Muito bom, se eu tirar o verde, se eu tirar o... o número é esse aqui, 15,098. Então você veja, esse valor integral aqui, ele vai ficar abaixo desse aqui e vai ficar acima desse outro E aqui. Ele está um pouquinho lento porque ele está fazendo muito cálculo aqui. Ok? Então isso é o objetivo, é nós termos uma teoria que permita que a gente calcule essa soma integrada. Ah, sim, eu falei com vocês questão de e se a função passar para o lado de baixo? Se a função passar para o lado de baixo... Professor, Oi? o senhor falou que a integral era uma aproximação. Não, a integral é o valor real. Exato. É o valor exato. Tá? Vamos pegar aqui essa função aqui, vamos trazer ela um pouquinho para baixo aqui. Se ela vier um pouquinho para baixo, eu quero que você repare o seguinte. O resultado da soma integrada, ela não necessariamente vai dar a área. Por quê? Porque aqui, ó, quando você calcula a imagem desse ponto, vai te dar um número negativo. Você não tem exatamente na soma, essa parcela não é a área, é como se fosse a anti-área, um negativo da área, é algo que anula a área. Isso aqui também, ó, nessa parte aqui, eu vou estar adicionando um negativo, negativo, negativo. Só aqui passa a ser positivo. Né? Essa integral, no caso aqui, ainda dá um número negativo. Mas não pode ser integral em módulo? Sei lá. Ah, sim, em módulo pode. Aí, se você colocar em módulo, aí vai dar a área, quer ver? Vamos colocar assim, ó. Como é que eu faço para fazer o módulo aqui? É só colocar absoluto aqui, ó. Absoluto. E aqui vamos para frente aqui. Não estou vendo, mas deve ter. Aí você entende o que acontece com o módulo. O módulo, ele pega e rebate, né, reflete para o lado de cima a parte que está negativa. Aí quando você calcular a integral do módulo, aí você vai estar calculando a área. Primeiro, essa quarta propriedade aqui, que eu esqueci de colocar lá, ela só fala assim, ó, que se você inverter os extremos de integração, inverte o sinal da integral. Para você mostrar isso aqui, basta você passar esse lado para cá, né? Fica a integral de A até B, mais a integral de B até A. Usando o resultado 3, isso é o mesmo que a integral de A até A. Se você começa em A e termina em A, quanto dessa integral? Não vai calcular nada, né? Você não saiu do lugar, é zero.
Então essa é bem tranquila. Só está dizendo assim, ó, se você inverter aqui, tem que inverter o sinal da integral. Então são dois resultados. Professor, Oi. mas se a integral da área de A até B, a área de B até A não é a mesma coisa? Por que dá o sinal negativo? Mas acontece que aqui, vamos supor, pensa em número. Se isso aqui fosse assim, de 1 até 3, aqui é de 3 até 1, ao contrário. Na hora que você vai olhar para o intervalo, você não vai estar andando aqui normalmente do 1 até o 3. Você vai andar ao contrário. O número que você obterá será um número negativo. Esse sinal aqui vai acabar fazendo ficar positivo. Aí fica igual. Aí fica tudo igual, quando você trocar o sinal. Bom, então olha só aqui, meninos. O primeiro resultado vai nos dar de presente um símbolo para representar a primitiva. Porque ele diz o seguinte, se eu tenho uma função contínua dentro de um intervalo fechado. Preste atenção que isso aqui é importante. Lá na frente, nós vamos falar de integrais impróprias. Aí você terá situações onde isso aqui não acontece. A integral, essa integral nossa aqui, ela é em cima de intervalo fechado. E aí ele cria uma função assim, ó, integral de A até x de f de t dt. Então veja, o ponto de parada que vocês viram lá naquele exemplo que nós fizemos ali com o GeoGebra, que era o 4, não vai ser um 4, vai ser um x, que pode andar, né? Ele fica sendo variável. Se você pegar uma função integral escrita desse jeito, essa função tem a característica de que se você derivar essa função integral, você encontra essa funçãozinha de dentro aplicada nesse ponto. Ó, a funçãozinha de dentro aplicada no de cima. E não depende do A. Não depende de onde você começa. E já que não depende de onde você começa, você pode simplesmente omitir esse ponto A. Você escreve simplesmente esse símbolo aqui com o x da parada lá em cima, da variável. Aí depois de um tempo a turma falou assim, mas que bobagem que nós estamos fazendo, por que nós precisamos colocar esse x lá em cima? Podemos fazer o cálculo aqui normalmente. Coloca o x aqui. E daí nós temos agora um símbolo, esse símbolo aqui é uma função, nós vamos chamar essa função de f grande, geralmente nós vamos usar letras maiúsculas para ela, e ela representa a primitiva dessa função que está aqui. Então eu posso escrever assim, aqui eu leio ou integral do cosseno de x dx, ou eu leio primitiva do cosseno. Primitiva pode ser o seno, como pode ser o seno mais qualquer constante. Né? Se você derivar a constante, dá zero, ela não vai interferir em nada. A mesma coisa aqui, eu posso ler integral de x à quarta dx, ou simplesmente ler primitiva do x à quarta. É o x à quinta dividido por 5, mais uma constante. Então esse é o primeiro teorema fundamental do cálculo, ele dá para a gente um símbolo para representar a primitiva. E essa função que você tem aqui, se você derivar ela, dá essa função que está aqui dentro. Não se esqueça disso. O outro resultado nos ensina a calcular aquele limite. Lembra que eu escrevi bem aqui assim? Como que vamos calcular esse limite? Não sabia. Agora, esse segundo teorema aqui vai nos ensinar a calcular esse limite. EDEF aqui é de definição. Então eu estou definindo esse símbolo que está aqui, eu defino como sendo esse limite. Então o limite é isso aqui. Essa função g grande aqui é uma primitiva qualquer dessa função que está aqui dentro. Então, para você calcular então essa soma integrada aqui, integral de a até b de f de x dx, aquela soma integrada, você não vai precisar de colocar as mãos em limite. Você simplesmente precisa arrumar uma primitiva, e essa primitiva você vai aplicar ela no extremo superior, menos a primitiva no extremo inferior. Por exemplo, vamos pegar uma situação bem simplesinha para ser rápido aqui. Ó. Vamos colocar uma funçãozinha bobinha aqui, x², só para fixar as ideias. Eu tenho aqui x², tem y igual a x ao quadrado, e eu quero saber a área que está sob a curva, né, de 0 até 4. Mais uma vez eu repito, para falar em área, a função tem que estar acima do eixo x, o gráfico dela. Então o que eu vou fazer? Para calcular essa tal área, eu preciso da soma integrada de 0 até 4 dessa função x² dx.
Isso é um limite desse jeito, Só que o que eu estou aprendendo através desse segundo teorema fundamental do cálculo é que eu preciso da primitiva dessa função que está aqui. A primitiva do x quadrado é x ao cubo sobre 3, x ao cubo sobre 3 mais 2, mais 3 mais 5, mais qualquer constante, não importa. Eu só preciso de uma dela, uma primitiva qualquer. Ah, eu quero colocar x ao cubo sobre 3 mais 10. Posso? Pode, lógico que pode. Vai mudar o resultado? Não, não vai. Só que geralmente nós colocamos a mais simples, né? Então é isso que você está vendo aqui, é a gzão de x. É a primitiva. Aí você anota aqui, ó, de 0 até 4. O que é gzão de 4? É trocar o x por 4. Aí vai ficar 4 ao cubo sobre 3 menos. O que é o gzão de 0? É o g do de cima menos o g do de baixo. O g de b menos o g de a. Aqui é g de 4 menos o g de 0. Então é 0 ao cubo dividido por 3. 4 ao cubo dá 64, né? 64 dividido por 3. Pronto, essa é a área da região que está sob essa curva y igual a x ao quadrado, olhando o x variando de 0 até 4. Beleza? Próxima aula nós continuamos.